Jornal do Meio-Dia, Apoio Cultural, Acerte, Assessoria Empresarial, Farmapop, Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação, Teto Imóveis, para cada alegria, um momento, para cada família, um teto. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 16 de dezembro. Estamos começando o Jornal do Meio-Dia. Nessa edição, a gente começa a te contar sobre as mudanças que vão acontecer aqui na TV. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem notícias sobre arte e cultura. Neste primeiro bloco, nós temos dois convites para te fazer. Um é de um espetáculo de dança e o outro é de um espetáculo de teatro. E o nosso primeiro convite é para o teatro. De Harmonia para Capão da Canoa. Esse vai ser o trajeto que o grupo de teatro Foi o que eu Disse vai fazer nesta sexta-feira. Eles apresentam no Litoral Gaúcho o espetáculo Filhas do Sal. O grupo Foi o que eu Disse foi fundado em Harmonia, mas hoje conta com integrantes de outras cidades vizinhas. O grupo de teatro é composto pela sua maioria de mulheres, e o feminino é uma temática bastante presente nas discussões do grupo. O grupo Foi o que eu Disse nasceu na cidade de Harmonia, uma cidade super pequena, e a gente sempre trabalhou com comédia. E aí a gente se deparou com um grupo composto só por mulheres, assim, e começamos a pesquisar mais o feminino, e disso surgiu um mote, assim, do espetáculo. Vamos trabalhar, então, com as questões femininas e o seu entorno. Foi a partir dessa vontade de falar mais sobre o tema que elas se depararam com Filhas do Sal. A dramaturgia é inspirada em uma história real, e é um convite para se pensar sobre gênero e os mais diversos universos desconhecidos que compõem a sociedade. O Pedro Bertoldi, que é um amigo nosso, dramaturgo de Porto Alegre, há pouco tempo ele tinha visto uma reportagem da BBC sobre uma ilha real de mulheres que foram sequestradas e levadas para lá e foram enganadas, enfim, sofreram uma lavagem cerebral, assim, e ele olhou para aquilo, olhou para a temática que a gente estava buscando e resolveu, então, criar o espetáculo, que são 5 mulheres presas nessa ilha. E aí, durante o espetáculo, a gente vê os desdobramentos das suas vidas cotidianas e também como sobreviver nesse lugar tão distópico, assim, né? Foi uma escolha do grupo por vivência do dia a dia mesmo, assim, de sentir que precisava trazer para a cena um pouco mais do que estava sentindo, sabe? E mostrar também as coisas, porque apesar de ser uma temática super distópica, quando tu se depara com o espetáculo e a gente até tem uma fala de agora ser mulher no continente deve ser muito melhor. E não é. Então, acho que é mais para a gente alertar também as pessoas e mostrar que o que a gente está encenando aqui acontece, né? Por mais que aqui seja fantasioso, na rua não é. O Foi o que eu Disse trabalha nesse espetáculo desde 2018 e estreou na versão atual em agosto de 2019. Após um semestre de apresentações pelo estado, o grupo precisou parar por conta da pandemia. E agora, em 2021, então, nós tivemos uma outra mudança de elenco. E agora a gente está com ele todo reformulado, assim. Então, a gente está tendo bastante ensaios, assim. A gente teve uns intensivos, já foram 3 finais de semana seguidos, para agora, na sexta-feira, a gente estrear, então, com esse elenco novo. Mas está sendo super bom, assim, a gente está conhecendo também as atrizes novas, enfim. Mas é sempre muito bom reencontrar esse espetáculo, assim, depois de tanto tempo, né? Depois de um ano longe, a gente volta para essa cena, vive aquelas coisas com mais maturidade, com mais vivência. E é lindo, assim, poder experienciar essas coisas e passar essa mensagem. O grupo que nasceu no interior do estado tem rompido fronteiras. Foi o que eu disse, já participou de festivais em diversas cidades gaúchas e agora se prepara para a estreia de Filhas do Sal no litoral. Nessa sexta-feira nós vamos estar na beira do mar de Capão da Canoa. É um sonho antigo que a gente tem. A gente recebeu o prêmio de espetáculo destaque no primeiro Capão em Cena, lá em 2019. E já foi sugerido pra gente, assim, imagina apresentar isso na beira do mar. O nosso cenário ele é composto de 300 quilos de areia, assim, então
trazer isso para a praia seria muito legal. Então vai acontecer lá às 8h30 da noite. Quem não puder ir, a gente sabe que é longe, a gente vai ter 2 sessões em março de 2022 em São Leopoldo. Então, mais perto da data a gente vai divulgar. Então, se quiserem saber, dá para acompanhar a gente pelo nosso Instagram, que é @foiokeu_disse. Lá a gente sempre posta as agendas, enfim, e as pessoas podem nos acompanhar. Quero correr e abraçar, mas sou apenas um ventre. E agora então o nosso segundo convite. A Espetáculo Escola de Arte já está com tudo pronto para a apresentação de final de ano. O tema vai seguir o mesmo do Festival de Inverno da escola, Tinkerbell. Esse espetáculo de dança vai ser exibido neste sábado. O espetáculo Escola de Arte de Montenegro vai trazer mais uma vez para o município a magia das histórias da Disney. Nesta edição, o tema escolhido foi a personagem Tinkerbell. O ano de 2021, a gente fez Tinkerbell, Uma Aventura no Mundo das Fadas, que é o primeiro filme da série da Tinkerbell, onde ela nasce para o mundo das fadas e aprende seu talento e descobre que a gente tem que dar valor ao que a gente sabe fazer. Os figurinos foram feitos pela Paty e pela Mari. Nós trocamos ideias com elas e daí a partir dessas ideias elas foram elaborando os figurinos com referência na história original, né? Os figurinos principais são todos referência na história original. E os cenários, elementos cênicos foram produzidos todos aqui na escola com materiais reciclados, doados pelas famílias dos alunos. Os alunos colaboraram também na confecção dos cenários, ajudando a cortar, ajudando a pintar, ajudando a montar, tudo feito pela própria escola. Este ano, depois de muito tempo em aulas remotas devido à pandemia causada pela Covid-19, o espetáculo de final de ano vai ser transmitido através de uma live no canal do YouTube. Foi um retorno que veio aos poucos, né? No ano passado a gente estava com as aulas híbridas ainda, então tinha um pouco remoto e um pouco ao vivo, né? Vindo as crianças aqui. E esse ano a gente tentou voltar com as aulas 100% presencialmente. As crianças, assim, elas tinham bastante medo no início, muitas tiveram que fazer toda uma adaptação novamente para poder voltar para as aulas, mas no final deu tudo certo, elas super curtiram o retorno e se encantaram com a possibilidade de voltar, de estar na sala, de estar com as profs, com as colegas, foi bem legal. É muito diferente, com certeza. A gente primeiro que está no ambiente da própria escola, então não tem aquela questão de estar no palco, no teatro, que é algo que dá um plus a mais. Os alunos, eles gostam de gravar e apresentar o trabalho. Pode repetir se erra, então a gente tem esse benefício, né? O que acaba às vezes que a gravação de uma coreografia a gente grava 4, 5 vezes a mesma coreografia para pegar diversos ângulos, vários detalhes, mas não tem aquela mesma emoção que o ao vivo, né? Porque sentir o calor da plateia, a receptividade, as palmas, isso tudo é uma outra experiência, né? Não é uma experiência ruim, mas não é uma experiência como de um espetáculo ao vivo. A gente espera que logo as crianças possam ter essa experiência, que é uma experiência muito boa e que complementa muito para a formação deles. Então a gente aguarda ansioso pela volta dos espetáculos ao vivo. Os espetáculos de dança são momentos em que os alunos mostram ao público tudo o que aprenderam durante o ano. Participam do espetáculo da Tinkerbell mais de 90 alunas em 60 cenas que são compostas por coreografias e interpretação. Para o ano que vem, as professoras prometem muitas novidades para o público. Ideias a gente sempre tem muitas. E a gente vai fazer o ano que vem um festival de inverno sobre um tema e o espetáculo será outro tema. Então essa já é uma diquinha que não vai ser como esse ano que foi uma temática única, não, vai ser uma temática separada e a gente já está programando as datas, já tem o cronograma do próximo ano e estamos programando fazer ao vivo. A gente aguarda ansiosamente a prefeitura
liberar os espaços, né, os bombeiros darem os alvarás para a gente poder fazer os eventos na nossa própria cidade. Esse ano a gente ainda vai fazer a apresentação online, porque os lugares ainda não estão 100% liberados e a gente tem uma gama de alunos muito grande. Então a gente optou por permanecer no online ainda esse ano, rezando muito para que ano que vem a gente possa voltar para o presencial, mas vai estar aberto no YouTube e vai ser muito lindo e todo mundo pode assistir. Só acessar o link. Convidamos a todos para assistirem nosso espetáculo 19 de dezembro, às 20 horas, através do canal do Diogo no YouTube. Vai nas nossas redes sociais, Espetáculo Escola de Arte, lá vai estar todas as informações, o link. E convidamos também a vir conhecer a nossa escola. Nós temos aula desde iniciante baby class, 3 anos, até iniciante adulto, e é sempre um prazer receber a nossa comunidade. I can see the lion sleeps tonight and the tears you're crying. Ooh, can't love me unless you love you too. E o Jornal do Meio-Dia volta daqui a pouquinho. TV Cultura do Vale, a arte está na vida. Tem todos os cuidados que também tomam um certo tempo da nossa aula, né? A gente tem que estar sempre preparado com álcool gel, com álcool, passar álcool nos violões e tudo mais. Mas assim, a experiência de aula mesmo está sendo maravilhosa, né? Os alunos estão super colaborativos. Tem alguns desfalques às vezes devido à pandemia, né? Às vezes está com Covid, às vezes, enfim, não quer vir para aula com medo. Mas de pegar o Covid, né? Mas assim, tá sendo uma experiência super bacana, assim, tá? É muito bom voltar para esse ambiente escolar, né? Depois de tanto tempo. Minha mãe, ela trabalha aqui. Daí eu estudo aqui. Eu vinha os violão e eu gosto muito, eu tenho violão em casa. Daí eu peguei, eu queria aprender. E minha mãe me botou na aula de violão. Porque assim, porque eu gosto mais de violão. Aqui, minhoquinha, né? Vai indo. Então ele vai pincelando aqui a corda de violão. A gente percebe que ao longo das aulas eles vão captando coisas muito mais fáceis, né? No primeiro momento é sempre um pouco... É um embate, né? É uma coisa diferente. Trabalhar com música dentro da escola regular no primeiro momento é um pouco diferente, assim, pra eles. Eles não estão acostumados com isso. E aí depois eles criam uma rotina, né? Uma forma de vir para a aula, eles já estão esperando alguma coisa, eles já saem cantando daqui, eles, enfim, fazem a percussão corporal que a gente estava trabalhando antes, eles saem fazendo, eles brincam com os colegas com isso, então tá sendo bem bacana assim o trabalho. Sempre quando eu passava aqui, eu vi o violão e eu queria fazer. Daí eu falei pra minha mãe e ela me colocou aqui. O projeto, assim, tá de parabéns com isso, porque a gente sabe que a música no ensino regular é muito importante, né? E seria o sonho se todas as escolas pudessem ter esse ensino regular de música, né? E eu acho que esse projeto, mesmo isso ainda não sendo possível, né? Esse projeto, ele abraça muito isso e ele, nossa, realiza esse sonho que é de muitas crianças aprenderem a tocar um instrumento musical, aqui especificamente o violão, né? Então eu acho que é maravilhoso e espero que o projeto continue com esse, mesmo não sendo eu professora, mas que continue com essa trajetória, que é muito bacana o trabalho. Peito, perna, barriga, peito, vai. Um lugar que busca sempre humanizar as relações entre empresa e pessoas. Assim é a CERT.
Com 24 anos de atuação, a Acerte Assessoria Empresarial elabora projetos com foco em recrutamento e seleção, cursos e palestras, consultoria, orientação profissional e orientação de carreira. Por ser uma empresa de recursos humanos, a Acerte tem como propósito descobrir, integrar e aprimorar talentos, assim humanizando as relações entre empresas e pessoas. Precisa de algum apoio em recursos humanos? Entre em contato conosco. Acerte Assessoria Empresarial. Em 1990, nós iniciamos o nosso sonho da imobiliária Teto e desde então a gente te ajuda a realizar o teu sonho da casa própria. Venha conhecer o Home Club Timbaúva, o Residencial São Miguel, o Loteamento Porto Rico e outros. Somos correspondente Caixa e trabalhamos com financiamento, empréstimo consignado, abertura de contas e consórcio. A Teto é uma empresa familiar e, junto com os colaboradores, atua com dedicação e zelo ajudando a todos. E hoje estamos na segunda geração administrando a empresa. Venha nos visitar, Imobiliária Teto. Voltamos com o Jornal do Meio-Dia e agora vamos conferir mais uma notícia sobre cultura. Está em tramitação o projeto de lei Paulo Gustavo. A proposta incentiva a produção cultural em todo o Brasil. A ideia é oferecer recursos financeiros aos produtores que vão levar a cultura a toda a população. O corpo vai, a obra é eterna. Paulo Gustavo marcou uma geração. Com certeza! E agora pode marcar um novo tempo para a cultura brasileira. Apresentamos o projeto de lei Paulo Gustavo de Fomento à Arte. Adoro! Esse projeto de lei é uma forma de resistência artística, assim mantendo a existência da produção cultural em tempos de pandemia. A proposta prevê a destinação de 4 bilhões de reais do Fundo Nacional da Cultura, a fim de estimular a arte nas mais variadas manifestações. Então, a Lei Paulo Gustavo busca os recursos no superávit do Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura, nos últimos anos, tem tido uma execução muito baixa. O governo praticamente não tem investido os recursos disponíveis. E como esses recursos ficam acumulando, os fundos funcionam como se fosse uma conta bancária, existiu um saldo de 4 bilhões de reais nesse resultado financeiro do fundo. E é isso que a Lei Paulo Gustavo propõe resgatar. Resgatar esses 4 bilhões de reais, parte deles são do Fundo Setorial do Audiovisual, outra parte do Fundo Geral, transferir, como aconteceu com a Aldir Blanc, para os estados e municípios, para fazer uma nova rodada de ações emergenciais em apoio ao setor cultural, né, e, ao mesmo tempo, garantir aí o fluxo de produção cultural, né, uma lei que também dá conta do direito à cultura, né. Sempre precisa pontuar que, nesse momento de pandemia, o setor de cultura foi um dos que mais sofreu, né, porque é um setor que demanda interação com o público. Então, as medidas emergenciais de proteção foram fundamentais para garantir que os trabalhadores da cultura pudessem passar por esse momento, né? Um exemplo disso foi a Lei Aldir Blanc, que nós aprovamos o ano passado. A Lei Paulo Gustavo, de alguma maneira, ela é uma sucessora da Lei Aldir Blanc. O projeto de lei Paulo Gustavo é o maior repasse cultural da história do Brasil. A ideia é produzir mais cultura no país, dando acesso a todos os cidadãos e ainda empregando os fazedores da cultura. Então, isso vai possibilitar que em cada localidade, né, em cada cidade, independente do tamanho, se tem, que normalmente esses recursos também não chegavam, se tem um aporte para aqueles fazedores de cultura poderem utilizar e criar de forma mais segura, né? Normalmente é muito difícil a tarefa de quem é trabalhador da cultura, né? Porque é um setor muito precarizado. Boa parte das pessoas não tem, a imensa maioria não tem carteira assinada, não tem direitos trabalhistas, então precisa desse tipo de aporte e de projetos. Então, esses recursos são fundamentais para a gente democratizar o acesso à cultura, ao mesmo tempo que a gente garante também a empregabilidade e a renda de muitos e muitos trabalhadores e trabalhadoras.
você ter uma ideia, a gente está falando de cerca de 7 milhões de trabalhadores da cultura no Brasil. O que eu vejo é que essa lei, esse projeto, ele vem para atender todo esse tempo que ficou parado assim de produção, incentivar essa produção e inclusive propor talvez uma ampliação dela para que chegue a mais pessoas, para que todo mundo possa de alguma forma também contribuir, fazer a sua parte nesse campo cultural. Exatamente. Porque imagina o seguinte, isso que você tocou é fundamental. Se a gente tivesse passado a pandemia, os momentos de lockdown, de confinamento que foram necessários para a proteção da saúde de todo mundo, né? Sem ter um filme para assistir, sem ter uma música para ouvir, um livro, uma novela, ou alguma coisa que nos conectasse, né, com uma expressão mais saudável do mundo, né? Que a gente conseguisse também ter uma experiência de recontatar o outro. Então, o trabalho artístico e cultural teve uma dimensão tão fundamental para a garantia da saúde mental de milhões e milhões de pessoas, né? Que hoje até a gente precisa, quando a gente fala de saúde, de alguma maneira, entender o entrelaçamento que a cultura tem com ela. Para a gente entender também um pouquinho desse papel do Comitê Nacional Paulo Gustavo, né, no qual o senhor é integrante. O que faz esse comitê? Por que ele foi criado? Qual é o papel dele diante desse projeto aí de lei? Que é um comitê muito plural. Todo mundo, né, que defende o projeto, que defende a existência dele, é muito bem-vindo e é chamado para atuar. Então a gente conseguiu sensibilizar senadores de diferentes pontos de vista ideológicos e convocá-los para esse movimento de importância, né, da aprovação da lei. Então os comitês têm tido um trabalho fundamental nesse sentido, de organizar o setor e, ao mesmo tempo, fazer a pressão democrática. E qual é o próximo passo desse projeto, né? Então, agora teve no Senado, enfim, como é que funciona, né? Porque a ideia é de que esse recurso, essa verba seja disponibilizada em 2022, né? Que esses projetos, novos projetos culturais aconteçam no ano que vem. E qual é o próximo passo, então, para que esse projeto se torne, então, oficialmente uma lei? Então, agora esse projeto acabou de chegar na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, a bancada do Partido dos Trabalhadores pediu regime de urgência. Isso é muito importante, por quê? Porque se aprovar esse regime de urgência, o projeto vai direto ao plenário e não precisaria passar pelas comissões de debate, que poderia levar a que o projeto ficasse em debate no parlamento por mais 3, 4, 5 meses. Então, conseguindo avançar para o plenário, a gente teria a votação dele no plenário, se possível com um relatório exatamente igual ao que foi aprovado no Senado, para a gente poder garantir que o projeto vai imediatamente para a sanção presidencial. Se for sancionado, já os recursos são liberados quase que imediatamente. O projeto dá um período de 90 dias aí para liberar todo o fluxo o governo federal transferir para os estados e municípios. Se não for sancionado, a gente teria que derrubar o veto, né? E contando justamente com isso, com esse movimento muito ampliado, né, de apoio ao projeto, a gente teria força também para fazer essa derrubada de veto se ele acontecesse. Fundo Nacional de Cultura para estimular a música, o teatro, o cinema, todas as artes e garantir renda para os artistas que mais precisam. Você tá me entendendo? E vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã aqui no Vale do Caí. A sexta-feira deve ser de sol e períodos de céu nublado. As temperaturas amanhã variam de 20 a 29 graus. E a TV Cultura está passando por uma reformulação interna. Isso quer dizer que no ano que vem tem novidades aqui na nossa programação. E para que novos programas estreiem, alguns chegam ao fim. E esse é o caso do Jornal do Meio-Dia. Nós vamos nos encontrar diariamente aqui, só até o próximo dia 23 de dezembro. Mas antes de encerrarmos esse programa, que está no ar desde a fundação da TV, nós vamos relembrar alguns fatos marcantes e que foram noticiados no JMD.
A nossa primeira reportagem de despedida foi exibida em 2014. Na época, o prédio do antigo frigorífico Renner estava sendo demolido depois de 30 anos abandonado. O frigorífico foi uma das maiores empresas da região. Vamos relembrar esse momento? A paisagem da beira do rio Caí, em Montenegro, começou a ser alterada. Uma parte do prédio da antiga refinaria de banha J. Renner, conhecido como frigorífico Renner, foi derrubado, mudando assim o cenário. A empresa foi fundada em 1894. A falência aconteceu quase um século depois, em 1980, e a partir de então o prédio ficou abandonado. Com a ação do tempo e a falta de manutenção, a construção foi se deteriorando. Por uma ação judicial, foi definida a demolição. A destruição iniciou pela Torre da Chaminé, de 45 metros, e também pela rampa por onde passavam os animais que eram abatidos. O processo escolhido para a destruição foi a demolição mecânica. Ela é conhecida por utilizar máquinas pesadas, como escavadeiras, martelos pneumáticos, guindastes, tesouras hidráulicas, dentre outros maquinários para execução do serviço. Este tipo de destruição é a mais usada em demolições de grande porte, porém, causa maior impacto tanto sonoro quanto ambiental e, por isso, demanda cautela na condução do processo. A demolição do prédio do antigo frigorífico Renner reúne curiosos às margens do rio, entre eles antigos funcionários que relembram com saudade da empresa. Trabalhei 5 anos. Como que era? Na época era muito bom, né? Eu trabalhei no matador lá em cima. Carneava, eu era carneador na época. Como que é agora ver um lugar onde o senhor trabalhou sendo destruído? É uma injustiça, isso aí não poderia acontecer. Eu trabalhei quando eu tinha 18 anos, aí eu trabalhei. Trabalhei 3 vezes, eu trabalhei ali, né? Meu pai trabalhou 35 anos, a família toda trabalhou ali. O que o senhor está achando da demolição? O que eu estou achando? Perigoso para quem trabalha ali, né? Daí assim, mas tem que ser demolido mesmo, né? O ferro estava todo podre, lá para os fundos eu caminhava ali, daí. Mas, fazer o quê? Tem que terminar, né? E o Jornal do Meio-Dia fica por aqui. Agora você acompanha o programa especial de culinária do Revista 53 com Bernardo Guedes e convidados. E você já sabe, pode rever toda a nossa programação no Facebook e no YouTube. A todos vocês que nos acompanham, uma boa tarde.